a bordo, comigo, Dr. Rogério Costa Almeida, sejam bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de mais nada, se inscreva, deem o seu like, curtam, compartilhem os nossos vídeos e mais um vídeo gravado aí para vocês. Bebê a bordo, aquele quadro que a gente tem, que a gente tira as dúvidas do papai, da mamãe, principalmente os papais e mamães que são os papais de primeira viagem, tá certo? Então esse quadro é muito legal, muito importante. A gente teve um primeiro episódio aí do Bebê a Bordo, até a aberturinha tem a música do Baby, quem que não lembra aí, anos 90, tá certo? Família Dinossauros, tá? Era uma série muito legal que dava aí até na Globo mesmo, passou até para a Band também em horário nobre, que divertia muito as crianças e também os adultos, tá bom? A gente colocou aí uma aberturinha com a música aí do clipe do Baby, espero que vocês tenham curtido, tá certo? Gente, eu sou o Dr. Rogério Costa Almeida, pediatra, seja bem-vindo ao nosso canal, e hoje a gente está falando aí sobre um tema muito importante do nosso quadro Bebê a Bordo, tá certo? No Bebê a Bordo de hoje, você vai ver aí algo muito interessante, algo do dia a dia que eu passo principalmente aqui, tá certo? Dúvidas dos papais e das mamães que às vezes acontecem, e o tema de hoje do nosso Bebê a Bordo, que é praticamente um papo bebê, são assuntos relacionados às dúvidas que o papai e a mamãe têm sobre os seus recém-nascidos. A gente vai falar sobre reações alérgicas em bebês, tá certo? E é isso aí, a gente volta já já com o nosso Bebê a Bordo. Tema de hoje, reações alérgicas em bebês. Até já! E voltamos aí com o nosso Bebê a Bordo, tá certo? Temas de bebês, principalmente lactentes. Lactentes são bebês que mamam leite, independentemente de ser um aleitamento artificial, tá bom? O leite sem ser o da mãe ou o aleitamento materno, tá bom? Então, quando a gente dá a nomenclatura de lactentes, a gente está se referindo a bebês que mamam leite, tá bom? Geralmente, idades compreensíveis entre 0 e 12 meses, tá bom? Gente, então é o seguinte, muitas vezes existem algumas coisas que acontecem e as mamães e os papais, por serem marinheiros de primeira viagem, né, papais de primeira viagem, de primeira vez, eles acabam não conseguindo totalmente saber o que está acontecendo com o seu bebê. E às vezes são coisas simples que acontecem no dia a dia e que é algo assustador, tá certo? Algo que preocupa o papai e a mamãe que estão começando a sua vida nova, né, de vida paterna e materna também, tá certo? É algo novo que está surgindo aí, que dá um pouco de insegurança, o que é realmente mais do que normal, tá certo? Então a gente vai dar algumas dicas aí para vocês possam estar sempre aí tranquilos ao estarem de frente com essas situações e poder da melhor forma possível resolver. Então a primeira coisa que eu sempre falo para as mamães e para os papais é que eles devem tomar muito cuidado, principalmente a mamãe que está amamentando, tá? Primeira dica para você aí, mamãe: não se alimentar de alimentos que possam ser gordurosos ou à base de corantes ou conservantes, tá bom? Então o que acontece? Aquela mamãe que ganhou o bebê, ela está um pouquinho frágil, principalmente por parte do seu organismo. Por quê? Porque muitas vezes a mamãe teve algum tipo de sangramento no parto, ou às vezes teve uma dificuldade para ter o seu bebê, está um pouco enfraquecida, o seu próprio sistema imunológico, a sua própria defesa do seu organismo também está um pouquinho enfraquecida. Para isso ela deve se alimentar bem e de alimentos que possam conduzi-la a uma saúde própria, para que o leite que ela está fornecendo para o seu bebê seja com muitos nutrientes e muitas vitaminas e proteínas e sais minerais que o bebê necessita para se desenvolver. Então o que acontece? Às vezes a mamãe chega do hospital e aí, em vez de ela fazer um uso de uma dieta que seja menos calórica ou às vezes menos gordurosa ou com menos conservantes, ela vai lá, toma um copo de refrigerante, tá certo? Que tem corante, ela come
alguns derivados de amendoim, principalmente chocolate também, tá certo? Gorduras, principalmente à base de carne de porco, salsicha, linguiça, tá certo? Todos os tipos de carne de porco, isso é totalmente contraindicado para o organismo de uma mãe que está amamentando. Por quê? Porque a mamãe, quando está em contato com esse tipo de alimento, ela vai absorver as impurezas dos corantes, dos conservantes, das carnes de porco, das gorduras, dos refrigerantes e vai passar isso para o leite materno. Com isso, ela vai estar alimentando o seu bebê e ao mesmo tempo vai estar intoxicando ele com impurezas. E isso, no organismo do bebê, quando cai na corrente sanguínea do bebê, pode produzir reações alérgicas. E às vezes a criança pode ficar com o rostinho avermelhado, manchas avermelhadas no corpo, tá certo? E isso é bem prejudicial aí para a saúde do nosso bebê. Então, primeira dica para a mamãe, uma alimentação saudável à base de arroz, feijão, tá? Feijão não tem problema, contanto que não tenha carne de porco, tá? Seja um feijão cozido, deixado de molho, principalmente com azeite, alho, tá certo? Olha lá. A nossa introduçãozinha aí que a gente deu, tá certo? Muito legal, né? Vou dar uma paradinha aqui para a gente continuar com o nosso assunto. Então, gente, é aquele feijão que deve ser bem cozido, com alho, cebola, azeite, o que vocês quiserem. Mas tem que tomar muito cuidado de não colocar nada que seja base de carne de porco, tá bom? Para não produzir nenhum tipo de reação alérgica. Carnes normais, carne às vezes moída ou frango, tá certo? Ou um peixe, mas nada com molhos de tomate. Por quê? Porque os molhos de tomate artificiais em lata, eles contêm muita quantidade de corantes e conservantes. E isso pode provocar reações alérgicas também no bebê da mamãe que amamenta no peito, tá bom? Então, nada de enlatados, tá certo? Porque pode produzir reações alérgicas no bebê. Então, a primeira fonte que a gente pode trazer como reação alérgica em lactentes, bebês que mamam de 0 a 12 meses, são os alimentos que a mamãe ingere, produz as impurezas no seu sangue, em contato com o bebê através do leite materno, leva essas impurezas para o bebê e ele pode fazer reações alérgicas. Então a primeira fonte é alimentar, evitar tudo isso que eu falei para vocês, tá certo? A segunda fonte, certos tipos de produtos que a gente utiliza no próprio bebê, tá certo? São os produtos químicos. Quais são esses produtos químicos? Shampoo, isso mesmo. Shampoo que não seja neutro pode dar reação alérgica no bebê. Inclusive, aqueles que têm um cheiro muito forte, um perfume gostoso, que deixa aquele bebê muito cheiroso, adocicado, pode produzir dermatite seborreica, aquela caspinha no couro cabeludo do bebê, tá certo? É um outro tipo de reação alérgica que pode ocorrer no bebê também. Às vezes, esse shampoo em contato com a pele do bebê pode produzir reações alérgicas também. Então, o indicado é que se utilize um shampoo que seja neutro, tá certo? Amarelinho, neutro, que não seja colorido e não muito perfumado, que possa produzir reações alérgicas, não só no couro cabeludo do bebê, mas no corpinho do bebê também, tá? Ah, mas aí o que eu faço se de repente der aquelas caspinhas? A gente tem vários vídeos aí que a gente fez no Papo Bebê, logo no início aí dos nossos vídeos que a gente gravou, mas eu vou dar a dica aqui para vocês. Primeira coisa, pega óleo incolor, tá certo? Geralmente um óleo que seja incolor, que você se utilize, não pode ser cor de rosa ou amarelo, tem que ser incolor. Embebeda no algodão, molha esse algodãozinho com esse olhinho e vai passando levemente no couro cabeludo do bebê, que essa caspinha vai desaparecendo, tá bom? Não pode passar nada, somente o óleo incolor aí na cabecinha do bebê, tá? Então olha só, em produto,
Segunda fonte aí, tá? Terceira fonte. Alguns produtos que entram em contato com a pele do bebê. Às vezes a mamãe ganhou naquele enxoval lindo e maravilhoso os sabonetes que são muito perfumados. O melhor sabonete que tem para a gente poder lavar o couro cabeludo do bebê e principalmente a pele do bebê é o sabonete incolor neutro, tá certo? Que a gente chama de granado, tá bom? Aquele sabonete amarelinho. Esse sim é o ideal para o bebê. Não passem sabonetes coloridos, às vezes cor-de-rosa para as meninas, azul para os meninos, ou às vezes até mesmo verde, ou às vezes até os brancos, mas que contém muito perfume. Isso pode dar reação alérgica no bebê, tá certo? O bebê ele pode ficar cheio de manchinhas avermelhadas no corpinho dele. A gente tem que evitar o máximo que puder esse tipo de contato com a pele do bebê, que é uma pele muito sensível, tá certo? Então a terceira fonte são sabonetes, tá bom? Bom, vamos evitar esse contato com a pele do bebê, tá certo? Quarta fonte, sabão para lavar a roupa do bebê. Nunca se utilizar de sabão em pó ou sabão que seja comum. Esse sabão que a gente lava a nossa roupa, tá bom? Porque a pele do bebê é algo muito sensível e a gente não pode deixar com que se utilize desse tipo de sabão em pó. Esses sabões coloridos, azul, cor-de-rosa, verde, tem que ser um sabão neutro. Geralmente o melhor para lavar roupa de bebê é sabão de coco e detalhe, não pode ter amaciante. O amaciante é um outro composto químico que em contato com a pele do bebê, quinto, pode produzir reação alérgica no bebê. Eu sempre falo para as mamães, tá bom? Então o quinto componente químico aí é o amaciante. Não se utilizem de amaciantes em roupa de bebê. Inclusive, às vezes, até o sabão de coco pode ter amaciante. E a gente precisa evitar, tá bom? Tomando muito cuidado aí. Gente, já já a gente volta. A gente vai dar um breve intervalinho aí. E a gente volta já já com o nosso bebê a bordo. Até já! Se me botam pra voar, eu gosto. Se eu como a sua cabeça, devia ser um pouco doce. A, B, C, D, I, F, o resto eu não sei, também não interessa. Quando me vem fazendo É isso aí, voltamos com o nosso bebê a bordo. E a gente vai se dirigir aí ao nosso estúdio para a gente poder estar gravando aí esse vídeo. Gente, bebê a bordo, hein? Um quadro que a gente iniciou há um tempo, mais ou menos uns 2 meses atrás, quadro de dúvidas aí para os nossos papais e mamães. No primeiro bebê a bordo aí, a gente falou sobre dermatite de fraldas. Se vocês quiserem acompanhar, tá aí no nosso canal, tá bom? Gente, retornando aí, a gente deu 5 princípios básicos para vocês de reações alérgicas em bebê. O primeiro, para a gente dar uma recapitulada, foi a alimentação, principalmente aquela mamãe que está amamentando o bebê. A segunda foram os produtos que são utilizados aí no corpinho do bebê, principalmente shampoo, sabonete e o amaciante e o sabão da roupa do bebê. O melhor sabão que tem para lavar a roupinha do bebê é o sabão de coco sem amaciante, tá? O sabão líquido de coco que não tiver amaciante, tudo ok. O sabão de coco em pó que não tiver amaciante, tudo certinho, tá bom? Pode-se utilizar aí para a gente poder fazer a lavagem da roupinha dos nossos queridos bebezinhos, tá bom? São os nossos lactentes, que são crianças em torno de 0 a 12 meses, tá certo? Gente, outro fator aí para vocês, fraldas. Geralmente crianças que fazem alergias, dermatite de fraldas, a gente falou no primeiro bebê a bordo, são aquelas crianças que às vezes se utilizam de fraldas que tem um corante, aquele gel no meio da fralda, colorido, pode ser ele azul, verde, rosa, amarelo, não pode, tem que ser todo branco, tá certo?
principalmente aquelas bordas, tá? Das fraldas também, que às vezes são coloridas, verdes, amarelas. Isso dá uma dermatite muito forte no bebê. Eu falei aí no primeiro bebê a bordo, principalmente porque a criança sua nessa região e aí ela cora, faz com que o corante da fralda passe para a pele e provoque dermatite alérgica, tá certo? Outra dermatite de contato aí que a gente precisa evitar ao máximo, outra reação alérgica, principalmente a utilização de lenços umedecidos. Eu já falei lá no primeiro bebê a bordo, se vocês quiserem dar uma conferida, vou dar uma recapitulada. Nada de fazer uso de lenço umedecido tanto para meninos como para meninas. Isso tira a pele do bebê e dá aquela vermelhidão. Isso pode dar uma dermatite de fraldas muito grande, principalmente uma dermatite de contato aí, tá? E prejudica muito o bebê porque dá muita assadura, dói muito e não é recomendável aí para os nossos queridos bebezinhos, tá bom? Outra situação, o que a gente deve fazer? Já falei lá no primeiro bebê a bordo. A gente deve usar água e algodão. Menina, fez o número 2, banho, para a gente não ter risco de infecções do trato urinário em meninas, tá bom? Então, outra fonte aí de reações alérgicas em bebês, principalmente fraldas que sejam coloridas e também lenços umedecidos, tá bom? Olha só, hein, gente, nesse nosso bebê a bordo, a gente está falando aí sobre reações alérgicas em bebês, um tema muito importante que causa muita dúvida aí nas mamães e nos papais. Gente, mais uma situação aí que provoca reações alérgicas nos bebês. A gente sabe que os bebês são lindos, maravilhosos, mas a gente precisa ter muito cuidado aí com a transmissão através do nosso beijo, tá? Às vezes a gente não resiste àquele bebezinho lindo e aí a gente beija o bebê no rosto. Isso não pode acontecer, tá bom? Não é que a gente tem, nossa, que frescura, não tem nada a ver. O problema é que a pele do bebê ela é muito sensível e aí o que acontece? Às vezes vem determinadas pessoas, homem com barba, e a barba ela é algo que machuca, tá certo? Em contato com a pele do bebê que é muito sensível pode dar reações alérgicas. Às vezes eu pego crianças aqui com manchas, parecem umas micoses no rostinho, tá? Nas duas faces, aqui nas hemifaces, tá? Então o que acontece? A gente não pode permitir isso. Beijo em bebê é na cabeça, tá bom? Às vezes existem mulheres também que estão com batom e aí vão e beijam os bebês. Não pode, gente, porque isso dá uma baita de uma dermatite de face no bebê. E aí a mamãe e o papai que vai ter que correr aí para poder ver o que vai fazer. E normalmente bebês pequenos não pode ser feito nada. Não pode se passar nenhum tipo de pomada na face, no rosto. E aí o que acontece? A criança só vai ficar com aquela dermatite por um bom tempo, até o próprio organismo reagir e combater esse tipo de coisa. Então é bom já os visitantes aí que tem esse costume de querer beijar, abraçar, evitar esse tipo de contato, tá? A face do bebê não é para se beijar, é a cabecinha, tá bom? Para que não se transmita reações alérgicas. Outra coisa, a mamãe que está muito em contato com o bebê, precisa tomar muito cuidado, o papai, vocês lavem a roupinha de vocês com sabão de coco sem amaciante e não passem perfume, porque o perfume que vocês colocarem, na hora que vocês colocam o bebê aqui, às vezes a criança fica com uma dermatite horrível, uma reação alérgica no rosto muito forte, e isso é por causa do perfume da roupa. Outra dica para vocês também, tá bom? Que a gente deve tomar muito cuidado e evitar aí, para que os nossos queridos bebezinhos aí não tenham esses tipos de reações alérgicas, tá bom? Hoje é um papo muito importante aí, que a gente está falando no Bebê a Bordo, o nosso quadro relacionado à saúde dos nossos bebês, e que a gente está aí complementando com dicas para vocês e situações que podem ocorrer no dia a dia para que vocês possam não ter que ir para pronto atendimentos ou às vezes ficar alarmados com esse tipo de situação e poder resolver no lar de vocês, tá bom? É o Bebê a Bordo, o nosso quadro aí muito legalzinho que fala da saúde dos nossos bebês, tá certo? Bom, gente, é muito gostoso quando a gente fala de bebês, né? Eu quando estou aqui, eu sempre passo esse tipo de dicas
para os papais e para as mamães, principalmente aqueles que vêm de primeira consulta aqui, tá certo? Eu oriento sempre eles vão lembrar quando estiverem vendo esse vídeo das coisas que eu costumo falar, tá? É mais ou menos um chavão. Eu sempre, quando eles chegam aí, eu já tenho que falar tudo isso para dar de dica para os papais e para as mamães, tá bom? Gente, uma outra situação, medicamentos, tá? Aí já é uma coisa, algo um pouquinho mais para se preocupar. Às vezes aquele bebezinho que está fazendo uma vacina, ele pode ter uma reaçãozinha de dor, de febre, isso é normal. Bebê que às vezes tem febre, ele principalmente se faz quando toma as vacinas. Eu sempre falo para o papai e para a mamãe, gente, fez vacina? Já faz uma compressa de água gelada, não pode ser água quente e nem gelo, que gelo queima a pele do bebê. É água gelada, coloca na gaze ou no algodão e faz a compressa em cima, porque fica aquele calombinho, tá certo? Bem ali na região de onde foi feita a aplicação, que é a medicação que está sendo absorvida pelo organismo e incha a musculatura do bebê, principalmente na perninha, e dói, tá certo? Ah, o bebê pode ter febre? Pode ter febre, sim. Pode provocar reação alérgica e principalmente porque houve o contato com a vacina? Pode, mas não é uma reação alérgica extensa, tá certo? Não é manchar o corpo inteiro. Se isso acontecer, é bom sempre procurar um pronto atendimento para fazer uma avaliação médica, para poder ver o que está acontecendo. Caso contrário, febre de 4 a 5 dias acima de 38 em bebê que faz vacina, a gente dá um antitérmico de 4 em 4 horas, número de gotinhas aí de acordo com o peso, tá certo? E para alívio da dor também. Agora, deu uma manchinha de nada ali no local da aplicação, não tem problema. Agora começou a aparecer manchas muito fortes, esse bebê começou a ficar muito prostrado, a gente precisa ver o que aconteceu. Principalmente porque tem uma vacina chamada DPT, difteria, P de pertussis, que é a bactéria da coqueluche, tá certo? E tétano, que pode provocar alergias em bebês, principalmente por causa da pertussis, que é o componente, a bactéria da coqueluche, tá certo? Então, a gente precisa ficar muito de olho aí nisso, tá certo, gente? Então, vamos ficar de olho, tá? Então, se houver uma reaçãozinha alérgica que é pequena, não tem problema, tá? Agora, se essa reação for sistêmica no organismo inteiro e a criança começa a ficar prostrada, não quer mamar, tá com dificuldade, aí é bom procurar o pronto atendimento para a gente poder dar uma avaliadinha aí, tá bom? Gente, mais um intervalinho, a gente volta já já aí com o nosso bebê a bordo. Voltamos aí com o nosso bebê a bordo. É isso aí, gente. Nossa, tá legal, hein? Tá muito bom aí, hein? Pena que a gente ainda não conseguiu chegar aos 1000 inscritos, porque seria um tema ótimo para eu poder fazer lives com vocês aí. A gente poder ficar ao vivo, mas a gente vai chegar lá, viu? Nós estamos com 957 inscritos, faltam apenas 43. Se você quer nos ajudar, se inscreva, deem o seu like, compartilhem os nossos vídeos e ajudem para a gente poder chegar a 1000 inscritos e poder fazer lives ao vivo, tá certo? Gente, voltamos aí com o nosso bebê a bordo. Eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Aquele bebê que às vezes está mamando no peito, a gente deu todas aquelas prerrogativas para vocês falando sobre todos os tipos de reações alérgicas. Quando o bebê não mama no peito e às vezes alguém vem de fora e fala, ó, dá aquele leite, sabe? Aquele lá que vende no mercado, isso. Olha, põe uma farinha, põe um engrossante que o leite vai ficar forte, o neném não vai chorar. Gente, não façam isso. Eu contraindico totalmente, eu fiz um vídeo de engrossantes, eu queria que vocês vissem aí. E a gente tem que ter um leite apropriado para o primeiro ano de vida do bebê, tá? Um leite que tenha mais ou menos as características do leite materno para aquela mãe que não tem possibilidades de amamentar o bebê. Tomem muito cuidado com engrossantes, tá? É um dos maiores causadores de reações alérgicas em crianças. Crianças que às vezes têm tosse persistente, rinites alérgicas persistente, principalmente também manchas na pele persistentes, descamação de pele persistente também.
fezes líquidas, tipo diarreia, pode ser principalmente intoxicação e reação alérgica por engrossante ou leite inadequado. Então tomem muito cuidado, tá? Existem fórmulas infantis hoje em dia, é um pouco mais caro, mas eu garanto que vocês não vão ter que gastar com medicamentos, que vocês vão ter que gastar, e são medicamentos caros, em casos de crianças que têm reações alérgicas a leite, inclusive até refluxos, tá? A criança começa a vomitar direto, acaba até desidratando, é uma criança que às vezes frequenta o hospital com frequência, fica internada com frequência, e isso é principalmente por erro alimentar, principalmente por leite inadequado e engrossante. Um outro causador de reações alérgicas aí em bebês também, tá certo? E para finalizar o nosso papo aí, eu vou dar para vocês uma outra dica, principalmente aí que a gente precisa tomar muito cuidado. Alimentos, tá? Tem crianças que às vezes não se alimentam de alimentos nutritivos, legumes, frutas, verduras, tudo tem a sua época. Aí vem aquele papai, aquela mamãe, de repente vai lá, compra industrializado, dá Danone, iogurte, tá certo? Tudo isso que não pode para o bebê, tá? Que é a base de corante, não pode. Ah, dá refrigerante. Ah, eu vou molhar só o dedo e colocar na boca do bebê para ele ficar com vontade. É a mesma coisa que colocar veneno em pequenas quantidades, tá? É prejudicial, tanto faz a quantidade pequena como a quantidade grande. Não deve fazer uso desses tipos de corantes e conservantes. Nada industrializado para bebê menor de 2 anos, tá certo? Nada de salgadinhos, nada de macarrão instantâneo, nada de iogurtes artificiais, nada de sucos de pozinho, sucos de caixinha, refrigerantes, nada disso. Carne de porco, peixe também não pode dar para beber, tá certo? Principalmente porque às vezes tem molho de tomate artificial e pode dar reação alérgica em bebê. Então alimentos industrializados está proibido, porque pode ser um causador de reação alérgica em bebês, tá? Olha quantos componentes aí de reações alérgicas que a gente orientou vocês, tá bom? Gente, é isso aí. A gente vai finalizando aí o nosso bebê a bordo. E para finalizar, eu vou falar para vocês também algo muito importante que pode dar reação alérgica em bebês, tá? Reações alérgicas por picadas de inseto, tá bom? Pode ocasionar reações alérgicas nos bebês, tá certo? Ficar manchas, principalmente no corpo. Medicamentos também, às vezes tem crianças que são alérgicas a dipirona, a determinados tipos de antibióticos, e a gente precisa tomar muito cuidado com a administração de todos estes, porque realmente manchas grandes, que são chamadas de urticárias, são reações alérgicas provocadas por medicamentos nos bebês e tem que ser avaliado no pronto atendimento por um profissional, geralmente o pediatra, tá bom? Outra situação também, gente, às vezes determinados tipos de alimentos, tá, que entram em contato com a criança, como eu falei para vocês, não administrados às vezes até por papai ou por mamãe, mas principalmente por parente que às vezes chega e dá determinados tipos de alimento na boca da criança. Eu já vi criança de meses comendo chocolate, ovo de Páscoa na época da Páscoa. Isso não pode acontecer. E a gente precisa também lembrar para vocês que existe um quadro, que até fiz um vídeo sobre isso, chamado exantema súbito. Aí difere de tudo que a gente falou até agora. É uma reação alérgica que a criança tem, ela tem 3 dias de pico de febre e de repente ela fica com o corpo todo pintado. Isso tem que ser avaliado porque é um vírus, tem que ser avaliado por um profissional também, geralmente um pediatra, num pronto atendimento para poder diferir de outras doenças. Então tem algo que pode ser tratado em casa e tem algo que tem que ser tratado a nível de pronto atendimento. Precisa da avaliação do colega aí, um pediatra, para que possa se fazer o melhor diagnóstico e o melhor tratamento. Coisas assim que são mais suaves a gente consegue detectar em casa. E eu estou dando algumas dicas para vocês, tá bom? Gente, esse é o nosso bebê a bordo.
Bebê a bordo, se despedindo de vocês. Muito obrigado, espero que tenha ajudado vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscrevam, deem o seu like, curtam, compartilhem, rumo aos 1000 inscritos. Tchau, gente, um grande abraço. Beijos, principinhos e princesinhas. Fiquem com Deus, vamos falar em Deus para as nossas crianças e para os nossos bebês. Bebê a bordo. É o nosso quadro. Muito obrigado pelo carinho de todos. E a gente se vê no próximo vídeo.